Boa noite, pessoal, tudo bom? Aula passada a gente começou a falar sobre as pressões invasivas, né, sobre a pressão arterial não invasiva, tá? A gente falou um pouquinho sobre os parâmetros dela, a monitorização, né? Falamos sobre o manguito, que é insuflado até a pressão, até tirar a pressão. A gente falou sobre o cálculo de pressão arterial média, né? Falamos dessa formulinha aqui, o que a gente calcula pressão médica, que é a pressão sistólica, mais 2 vezes a pressão diastólica, tudo dividido por 3, tá? Já tem uns exemplos aqui embaixo do cálculo, como que ele é feito, tá? Como se fosse um paciente normotenso, com uma PA de 12/8, tá? Então, seria o que? A pressão média, seria o que? 12, né? Que é a pressão sistólica, 120, né? Mais 2 vezes a pressão diastólica, que é a pressão mais baixa, 80. Isso tudo dividido por 3. Lembrando das regrinhas de matemática, né? O vezes vem primeiro do que o mais e o menos. Então, 2 vezes 8, 160, né? 2 vezes 80, 160, mais 120, 280, tudo dividido por 3. Então, pressão arterial média, 93 milímetros de mercúrio, tá? Então, a PAN, né, é o que vai determinar a intensidade média, né, com que o sangue vai fluir pelos vasos sanguíneos. A gente tem a pressão máxima, a pressão mínima, que é a diastólica e a sistólica, e a gente tem a pressão média, que é ela que vai determinar a intensidade que o sangue vai passar pelos vasos, tá bom? A gente falou sobre a monitorização invasiva e não invasiva, né? Que a gente tem o não invasivo, é de baixo custo, é mais fácil de manutenção, mais fácil de fazer, aquela que a gente faz normalmente, né, em casa, em postinho de enfermagem, como um princípio, né? A gente sempre usa a não invasiva como prioritário, uma medida bem utilizada, né? Sempre. Porque ela é fácil de aplicação, fácil de manusear, tá? Ela não demora tanto na medida, é só você acertar o posicionamento do manguito, né? E ela é de baixo custo, só a pessoa treinada dá conta de aferir a pressão de forma normal, sem nenhum problema, tá? A gente tem a pressão invasiva, né? Que ela já tem um custo mais alto, ela traz riscos para o paciente. Tem que ter uma pessoa especializada, um pessoal treinado, geralmente quem faz é o médico, tá? O enfermeiro pode fazer, o enfermeiro superior pode fazer, mas ele tem que ser treinado, tem que ser especializado, não são todos que fazem, tá? Tem que fazer manutenção rigorosa, mas ele te dá uma maior precisão e maior rapidez no procedimento, tá? Então ele consegue ser mais fiel aos resultados, tá bom? A gente fala sobre a pressão invasiva, tá? Que a monitorização da pressão invasiva, ela precisa de equipamentos adequados, tá? Precisa ser de forma eficaz. Tem que ter um sisteminha para a gente montar, que ele vai monitorar para a gente as curvas de pressão do paciente, tá? Por um tempo prolongado, tá? E ele vai diminuindo com o número da rechecagem, tá bom? E ele vai também trazer um aumento na qualidade para a confiabilidade da leitura da pressão monitorizada, tá? Então ele vai aumentando a confiabilidade, ele vai aumentando a precisão dele com relação aos parâmetros que ele está apresentando, tá? Para isso você precisa ter uma bolsa pressurizadora, tá? Você precisa ter um transdutor eletrônico para poder fazer uma caixinha, tá? Para poder fazer esse cálculo dessa pressão, tá bom? E aí ele vai transformar a medida mecânica em térmica ou química, tá? Geralmente ele pode ser também transformar em energia elétrica, que é a forma mais fácil de ser registrada, tá? Então esse transdutor vai depender também da marca dele, do meio que ele vai, como é que fala, gente? De como ele foi fabricado, né? Porque existem vários fabricantes, várias formas, então depende do que a empresa que você trabalha optou por comprar ele, tá? Então é através dessa pressão invasiva que a gente consegue monitorar vários tipos de pressão pelo nosso monitor multiparamétrico, tá? Aqui, ó, essa aqui é a caixinha, tá? Esse aqui é o transdutor, o equívoco, que a gente consegue aferir essa pressão invasiva de forma muito mais fiel e fidedigna, tá? E esse aí é o catéter, tá? Que a gente vai fazer essa pressão invasiva, tá bom? E aí, a gente pode começar a olhar a PIA, tá? Ou PAI também,
tá? Pode ser chamado. Então, a PAI, gente, que é a pressão arterial invasiva, ela é aferida continuamente por um catéter na artéria radial. Então, é feito, em vez da gente fazer uma punção venosa, é feita uma punção arterial na artéria radial, tá? Pode também ser feito na artéria pediosa, na femoral ou axilar, tá? A femoral é a que traz maior risco, por isso quem faz a femoral é geralmente o médico, tá bom? Ela não faz parte de parâmetros que a gente consegue olhar pelo catéter pulmonar, que é o catéter de Swan-Ganz, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? E a artéria invasiva, tá? A pressão da artéria invasiva, ela pode ser medida em 3 valores. Tanto com a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica e a pressão arterial média, tá? A pressão arterial sistólica, tá? É a pressão do sangue durante a sístole, ou seja, durante a contração do coração. A pressão arterial diastólica é a pressão durante a diástole, o relaxamento do coração. Quando o coração está relaxando, está se enchendo novamente de sangue para ele fazer a contração e expulsar o sangue do coração, tá? Para o corpo ou para o pulmão. E a gente tem a pressão arterial média, tá? Que é um valor efetivo que vai sendo medido a cada ciclo cardíaco, ele vai medir naquela formulinha que eu passei para vocês, tá? Nessa mesma formulinha aqui, ó. Essa mesma formulinha aqui de pressão arterial média, tá? Que é a pressão arterial sistólica, mais 2 vezes a pressão arterial diastólica, tudo dividido por 3, tá? Então a fórmula é a mesma. Então aqui, ó, aqui a gente tem uma pessoa deitada, tá? Aqui a gente tem a bomba pressurizadora, a bolsa pressurizadora, o sistema, tá? Aquele transdutor, tá? A gente tem o catéter pegando aqui a artéria radial, a solução de soro aqui para não deixar coagular, tá? A linha arterial, que eu vou mostrar para vocês, vou passar um videozinho mostrando para vocês como que é instalado isso, como que é feito, tá? A pressão arterial sistólica, tá? Invasiva, as complicações que a gente tem que... eu acho que eu já falei isso pra vocês, tenho ligeira impressão. As complicações da pressão arterial invasiva, tá? Que a gente tem que tomar cuidado, o catéter tem que estar sempre olhando para ver se não vai dar algum tipo de inflamação, tá? Se não vai ficar vermelho, inchado, dolorido, vermelhinho, né? Se não pode dar necrose, tá? Então é importante a gente ficar atento, a enfermagem ficar atento a sinais que podem mostrar que o paciente está tendo algumas complicações, tá? Vou mandar esse videozinho para vocês aí daqui a pouquinho, tá bom? Na próxima aula. Então, continuando falando, a gente fala agora também da pressão venosa central, que é a PVC, tá? Antes da gente fazer a pressão venosa central, assistam o outro link, esse link que eu vou mandar para vocês, tá bom? Assistam aí. Pessoal, então a PVC, a pressão venosa central, ele é obtido através de um lumen, de um proximal do catéter, tá? É um catéter específico também. E ele deve ser colocado no átrio direito do coração, tá? Então, ele é colocado através da veia cava superior e ele é nivelado através de um manômetro de água, tá? Com medida manual. Eu vou passar vídeo também mostrando direitinho como que é feito, tá? Então, ele representa a pressão do átrio direito, tá? Que vem mostrando a relação dela com o retorno venoso do paciente. Os valores, eles podem ser alterados pelo uso de uma ventilação mecânica, às vezes o paciente está muito grave, né, dentro do CTI, ele está entubado e ele está com uma PIP muito alta, que é a pressão expiratória, né, a pressão que o pulmão está fazendo para poder receber o oxigênio que o ventilador está mandando, tá? Então o ventilador manda com muita pressão para o pulmão dele, então essa PIP, essa pressão positiva que o ventilador faz para empurrar o ar para dentro do coração do pulmão do paciente, pulmão e coração sempre andam juntos, não foi? Eu não sempre falo isso? Então, ele aumenta ele pode alterar, aumentar ou abaixar a pressão venosa central, a PVC, tá bom? Então, como que é feita a monitorização? Ela é contínua, tá? Tem um transdutor, tipo aquele que eu mostrei para vocês, um transdutor, esse aqui é eletrônico, tá vendo? Então, esse é feito através de energia elétrica. Ou de forma intermitente, através do manômetro de água. Então, aqui a gente tem uma coluna de água, tá? Que você consegue medir ele, tá? Através dessa coluna. Então, aqui a gente tem os parâmetros normais, que podem variar, que é o esperado. Se for
pelo transdutor eletrônico, varia de 2 a 8 milímetros de mercúrio, tá? O manômetro de ar também, ele é um pouco mais alto, tá? Porque ele é com centímetros cúbicos de água, tá? Então, ele vai variar de 8 a 12 centímetros de água, tá bom? Mas são os valores esperados que é pra gente achar desse paciente, tá? Então, como pode ser monitorizada essa pressão, tá? Ela pode ser tanto de forma intermitente, que a gente faz pela coluna de água à medida que você precisa, a cada 8 horas, a cada 4 horas, você vai lá e faz essa medição, tá? É intercalado, e aí o médico deixa prescrito, solicitado quando que vai ser feito, ou ela vai sendo feita constantemente por um transdutor eletrônico. E aí, de forma contínua, ela vai mostrando em tempo real como está sendo a pressão. E aí, por isso que o transdutor eletrônico ele tem que estar ligado no nosso monitor cardíaco. Porque aí o monitor cardíaco, ele vai dando pra gente a leitura de forma atual, entendeu? A leitura na hora de como que tá a pressão do paciente, tá? Então, aí, ó, a pressão venosa central, aqui, ó, o nosso monitor, tá? Ele vai ler, ele forma a curva e ele vai dar os parâmetros, tá? Os valores de referência, aí, ó, é de 3 a 6 no transdutor eletrônico, tá? No monitor. Então, a gente vai ter a bolsa pressurizadora, tá? Aí, a gente vai ter a solução salina, então, ele vai ter um sorinho fisiológico na nossa bolsa, a bolsa vai ficar apertando de forma contínua esse soro aqui dentro, então ela vai fazendo pressão, por isso que é uma bolsa pressurizadora, tá? E com isso ele vai passando pelo transdutor que vai julgando essa pressão na artéria do paciente, e ele vai fazendo essa... Artéria não, perdão, gente. Na artéria, pra gente poder fazer o cálculo da pressão venosa central desse paciente que está ligada direto no átrio direito, tá? Veia, perdão. Que vai entrar pela veia cava, tá? Então, aqui, ó, geralmente a medição é feita no 5º espaço intercostal, na linha axilar média. Então, você pega aqui a axila, a linha axilar média dele, o 5º espaço intercostal, o nosso medidor, nossa linha de coluna d'água vai estar ligada aqui, tá? Ou o nosso transdutor vai estar ligado aqui também, tá bom? Na mesma altura. Então, a pressão venosa central, tá? Ela é definida pela monitorização da pressão sanguínea na aurícula direita, tá? Ou na veia cava superior. Então, o objetivo é avaliar a volemia do paciente, a carga do lado direito do coração, o volume que está sendo ingerido, tá? A gente tem o material que é necessário e os cuidados que devemos ter na hora de fazer a monitorização, na hora de fazer a punção, tá? Que não somos nós fazendo, geralmente é o médico ou o enfermeiro, tá? Mas tem que ter um cuidado específico para esse paciente, tá bom? E aí, medir a PVC através da coluna d'água, ela pode ser graduada em centímetros ou pode ser medida através do transdutor calibrado, né? O transdutor eletrônico. É importante observar a oscilação da coluna d'água, tá? Ou a da linha base do monitor eletrônico, porque ele não pode sair daquela linha que eu mostrei para vocês aqui, ó, dessa altura aqui não. Por isso que existe essa medição, esse nível, uma régua de nível, para você poder medir, para não deixar com que oscile, tá? A altura da coluna com a linha do paciente. Que aí assim você consegue ter uma leitura muito mais fiel, tá? É importante manter o curativo estéreo, tá? Na hora da punção e depois na hora de fazer os curativos. Utilizar técnicas assépticas, tá? Então, usar luva estéreo na hora de fazer procedimento, tá? Utilizar soluções antissépticas para fazer o procedimento, a limpeza, tá? Observar sempre o local da punção com relação a sinais de flebite, né? Como calor, rubor, edema. Não deixar o catéter por mais de 5 dias também não, tá bom? Vou mandar um linkzinho para vocês também assistam, esses videozinhos são excelentes, aí mostrando direitinho como que é feito esse cuidado, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente tem o nosso monitor, nosso eletrocardiográfico, tá? Ele mostra pra gente aqui, ó, a nossa frequência cardíaca, tá? Através dos eletrodos. O pulso, tá? Como é que tá? A saturação de oxigênio, tá? A pressão sistólica, diastólica e a média,
tá? Ele mostra todos. Ele me traz uma tabela de tendências, tá bom? Que você pode mudar os parâmetros, tá? Vai me dar frequência respiratória, temperatura, tá? E essa curva que eu consigo avaliar como está indo os dados parâmetros do meu paciente, todas essas curvas aqui. Eu consigo avaliar, fazer uma leitura, não só pelos dados laterais, mas pela curva de medição do meu paciente. Eu posso ver alguma pequena alteração, o número, a numeração pode estar dentro da normalidade, mas a curva pode me dar dando alguma oscilação, uma pequena oscilação. Então é importante mostrar as curvas pra gente no monitor, tá bom, pessoal? É importante a gente falar também, que eu vou falar agora, da PAP, da pressão arterial pulmonar. Ela é aferida, pessoal, por um catéter especial, tá? Chamado catéter de Swan-Ganz, tá? Ele tem um lumen distal com um balonete insufladinho aqui na pontinha dele, tá? Então, esse catéter de Swan-Ganz, ele tem uma via do balão, ele vem com uma seringa especial, tá? Essa seringa não é uma seringa qualquer, tá? Ela tem uma via extra para medicação, ela tem uma via distal, tá? Que a gente consegue fazer medição, uma via só para medicamentos, uma via extra, tá vendo? Uma via de medicamentos, tá? Uma via proximal e uma via distal, e aqui a gente tem o nosso termissor, tá? O que é esse catéter ele é utilizado? Muitas vezes, quando você precisa fazer um cálculo, né, da artéria pulmonar, como está a pressão sistólica e diastólica e a pressão média da artéria pulmonar do nosso paciente, para a gente saber como está o fluxo sanguíneo do paciente medido com relação à capacidade pulmonar dele. Pulmão e coração sempre andam juntos, pessoal. Então é importante a gente estar lidando com os dois ao mesmo tempo. Lembrando que quando a gente tem alteração do coração, eu tenho alteração do pulmão e vice-versa, tá? Então esse catéter ele vai me levar direto para a artéria pulmonar. Lembra que a artéria pulmonar é aquela artéria que fica dentro do coração, que o ventrículo direito manda o sangue pela artéria pulmonar, sangue desoxigenado, para o pulmão para fazer as trocas gasosas? Então ela é muito importante para poder manter a oxigenação, a perfusão e a oxigenação do nosso corpo, tá? Então, dependendo da gravidade do paciente, é preciso fazer esse cálculo dessa pressão arterial para saber como está o funcionamento dessa artéria pulmonar do nosso paciente. Se ele está conseguindo mandar o sangue desoxigenado de forma suficiente para conseguir fazer as trocas gasosas no pulmão e voltar pela veia pulmonar para a gente conseguir mandar de novo para o nosso corpo um sangue oxigenado, tá bom? Então aqui, ó, vou mostrar mais um vídeo assim para vocês, tá? Vou mandar esses 3 links desses vídeos para a aula de hoje. Assistam, pessoal, porque ele é muito bom, tá? Muito importante. Como a gente não consegue ter uma aula presencial, eu não consigo levar vocês dentro de um CTI para mostrar isso funcionando normalmente, né, no dia a dia, vocês vão ver isso no estágio. Então é importante vocês assistirem esses videozinhos para vocês terem noção de como que é feito, tá? Tudo direitinho. Por favor, assistam os vídeos também, não só da nossa aula, mas esses vídeos que eu estou mandando, tá bom? Boa noite para todos aí, beijos.